E muito boa tarde a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Bom, diante dessa pandemia mundial do coronavírus, o Covid-19, que tanto está sendo divulgado pela mídia e tudo e tal, a gente da Bariri Rádio Clube, através do Departamento de Jornalismo, resolveu fazer um contato especial. Aliás, vários contatos especiais com baririenses que estão aí, de certa forma, perdidos pelo mundo. Nós temos diversos baririenses aí em outros países e países que até com situação preocupante, com situação mais complicada com relação a números e a casos de coronavírus no mundo. Então a gente resolveu fazer o seguinte, um esforço tremendo aqui nesse domingo, a tarde toda aqui na emissora, na redação da Bariri Rádio Clube, para poder trazer esse especial para vocês. E a gente conversou com alguns baririenses que estão no mundo todo, para poder passar esse panorama. E para começar esse bate-papo, eu vou falar com o Ricardo Bolsoni, ele que está lá nos States, lá nos Estados Unidos, na Geórgia, né? Ele que vai falar com a gente um pouquinho de como é que está a situação por lá. Esse bate-papo vai ser feito ao vivo e você vai acompanhar tudo aqui. A ideia é o quê, Diego? A ideia é mostrar com quem está em loco qual é a realidade daqueles países que as pessoas estão, né? Nós vamos conversar com gente da Grécia, nós vamos conversar com gente dos Estados Unidos, nós vamos conversar com gente da França, né? E se você tiver algum outro contato aí, conhecer alguém que esteja em algum outro país e que seja baririense, entra em contato aqui com a Clube que a gente entra em contato e fala com eles, tá? Então, para começar esse especial aí, a gente vai falar primeiro com o Ricardo, que está lá nos Estados Unidos. Ele vai falar com a gente ao vivo agora, acompanha aí. Legal, e nós estamos ao vivo agora, diretamente lá dos Estados Unidos, via internet, com o Ricardo Bolsoni, ele que é baririense e está vivendo uma situação diferente aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. Ele vai contar para a gente um pouquinho de como está a situação e a vida por lá. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tranquilo, Diego? Bariri? Tamo bem, tamo aqui na Bom. expectativa com relação a essas informações do corona, cara. Então, o corona aqui é alarmante, muito alarmante, mas é mais preocupante na faixa etária mais alta, tipo 60 anos, 65 anos, O e Ricardo, criança com problema crônico, que tem muito. você está em Marietta, na Geórgia aí, né, Ricardo? Isso. E teve algum caso de coronavírus registrado aí na sua região, na sua cidade? Aqui teve casos aqui na nossa região, num outro condado, que é aqui perto, Uhum, e que, inclusive, quando aconteceu isso, a primeira medida preventiva foi fechar a escola. entendi, Então, a partir de que eles ficaram sabendo disso, no outro dia já foram fechadas as escolas, isso faz uns 10 a 15 dias. entendi. E a partir de amanhã, o nosso condado aqui, ele aqui automaticamente já não vai ter escola até a segunda ordem. Só que um Entendi, detalhe então tá sem aula, importante, é isso? tá sem aula, mas terá aula online. Então, eles já se precaveram com isso. Eles liberaram um código de acesso para a criança, Uhum. com um login e uma senha, e vai ter aula normal durante o período de aula. Então o pessoal assiste de casa, é isso? É tipo um Isso, é tudo semipresencial aula ou online. online? É tudo online. Uhum. Eu vi um vídeo seu no Facebook esses dias atrás, acho que foi ontem, se não me engano, de você num supermercado aí, mostrando as prateleiras vazias. Tá nesse pé a coisa aí já, cara? Então, aqui tem um porém que tem a base aérea, que é uma área militar aqui pertinho, e justamente aqui nessa cidade ela foi escolhida como base de quarentena para quem tem coronavírus. Hum, Então, assim, então aqui a atenção é muito maior e o povo aqui eles são meio surtados, assim, não tem como explicar. Eles se precavendo uma coisa que não, tipo, que nem chegou, tipo, papel higiênico, você não entendi. acha. E o pessoal foi Água, todo comprar ou não chega para entregar aí? não, a demanda está maior do que a produção, mas assim,
Não é que falta, que está faltando. Chega e acaba, chega e acaba. E os mercados Entendi. aqui é 24 horas, então não tem hora para chegar. Pela situação que você vem vendo pela TV, aí você acha que a coisa é mais alarmante do que a realidade? A TV vende uma imagem fora da realidade ou de fato há motivo para preocupação, Ricardo? Não, há motivo para preocupação, sim. Porque aqui, quando a crise é financeira, você se recupera muito mais rápido. Mas quando é de saúde, alguma coisa assim, demora mais, porque aqui todo mundo se tranca e ninguém sai de casa. E, consequentemente, é uma roda, aí uma pessoa não trabalha, a outra também não, e acaba se travando essa roda gigante aí o país para. Literalmente para. Esses tempos atrás, o presidente Bolsonaro esteve aí nos Estados Unidos conversando com o seu presidente, aí, o Trump. Me diz uma coisa, como é que está Uhum. a repercussão dessa visita aí, até porque muita gente dessa comitiva do Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus, né? Sim, sim. Não, aqui pra gente tá normal, assim, vamos dizer, pra nossa mini regiãozinha aqui tá normal, pra gente não teve tanto impacto Entendi. em Quantos relação a isso. habitantes tem Então, aí não, a sua cidade? nossa, boa pergunta, eu não sei dizer, tem uns 60 mil, tipo um Bauru desenvolvido, vamos dizer assim, Entendi. Então é que relativamente é uma grande cidade comparado muito com pequena. Bariri. Sim, sim, tipo, dá uns 2 Bariris aí, tranquilamente. E como que vocês estão fazendo para se prevenir esse surto e também para que não chegue na sua casa, Ricardo? A primeira medida foi os meninos não irem para a escola. E quando a gente tem trabalho, a gente vai trabalhar com máscara, justamente para passar um respeito para o dono da casa, para o dono Sim, que contratou a gente. E também, toda vez que a gente entra ou sai do mercado, alguma coisa assim, geralmente tem uns lenços umedecidos com álcool em gel. sim. Tanto que não tem mais. Então a gente entra, faz as compras, volta, vai no carro e passa o álcool em gel. Essa é uma das medidas mais simples que tem. É como se fosse uma gripe suína, a Entendi. prevenção. Então não tem muita diferente. Vocês se preocupam aí com os familiares que estão aqui no Brasil, ficaram para trás aqui, porque agora que a coisa está chegando para cá? Sim, a gente se preocupa muito aqui, viu? Afinal de contas, a informação, né, vai circulando do jeito que vai, né? Vai. Às vezes o pessoal aumenta um pouco, tudo, exagera, mas isso é normal, né? Isso acaba que cada um acaba vivendo uma coisa diferente e então cada um tem uma experiência diferente. Que nem a minha esposa, ela teve coronavírus há uns 15 a 20 dias atrás. Então ela passou por isso? Passou. Ela passou. Ela ficou 3 dias em febre que não baixava, mesmo com remédio, tudo que for, não baixava. E os sintomas disso é muito parecido com o da dengue, só que Entendi. muito mais forte. E ela sentiu algum outro tipo de indisposição, além das dores, da gripe, alguma coisa? Sim, ela depois que acabou essas dores, ela começou com tontura, Uhum. enjoo também, tipo ela comia, mas só que ela já ficava enjoada já. Então é tipo uns efeitos pós-vírus, assim, que ficou mais uns 10 dias ali até ficar normal. E você sabe como é que foi que ela pegou esse coronavírus, ô Ricardo? Vocês sabem como chegou até ela? Não tem como saber, porque acaba indo em várias casas, né, fazer trabalhos e acaba não sabendo de onde que veio. É contato com muita gente estranha. Entendi. Então não tem como a gente saber por onde que entrou esse vírus, né? Então é por isso que estão se precavendo aqui ao máximo para tentar fechar o cerco para você não passar e também não receber esse vírus também. Você tem vontade de voltar aqui para o Brasil para visitar os familiares ou vida que segue? Olha, dá vontade sim, só que a gente sabe que vai ser só ir e voltar. Então a gente quer se estruturar primeiro para poder voltar mesmo. Tá certo, tá certo. Sua esposa tá É aí? isso que. Oi? Sua esposa tá aí? Tá sim.
Tem como ela dar um oi pra gente aí? Calma aí, calma aí que eu vou chamar ela aqui rapidinho. Tá bem, chama ela lá. Tá. Nós estamos ao vivo com o Ricardo Bolsoni, ele que está diretamente de Marietta, na Geórgia, lá nos Estados Unidos. Ele é baririense, está fazendo essa conversa com a gente, até para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho de como é que o pessoal nos Estados Unidos está enfrentando essa questão do coronavírus também. Tudo bem? Andréia, né? Tudo bem? Como é Isso, que você Andréia, tudo bem. E você? Tô Você bem passou também, pelo graças a corona Deus. também, Andréia? Passei. De início a gente nem imaginava assim que fosse, Entendi. porque o primeiro dia eu comecei com calafrio. Sim. Eu sentia muito, 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 muito frio e já caí de cama com febre que não baixava e Nossa. tinha muito delírio. Foram 2, 3 dias quase de febre. Eu emagreci, eu acho que de uns 5 ou 6 quilos mais ou menos, porque não conseguia comer. Entendi. Mas, na verdade, ela é mais uma... para mim, assim, eu senti como se fosse mais uma gripe forte mesmo. Uma gripe forte. O Gabriel... Isso, muito forte. O Gabriel e Miguel também passaram, mas foi muito rápido, foi muito... Sim. Miguel teve que tomar antibiótico. Todos São os seus remédios filhos, são né? remédios para gripe. Isso. O Miguel de 3, 4, perdão, e Gabriel de 11. Legal. Mas foram remédios de gripe. Só o Miguel que teve que tomar o antibiótico. Teve Sim. febre também, foram 10 dias de antibiótico. Mas eu acho que eu senti mais. Eu não sei se tem Entendi. alguma coisa a ver mais pela idade, mas eu fiquei bem mal. Mesmo depois, quando passou, eu tinha muita dor no corpo. Eu não conseguia comer ainda, Entendi. muito enjoo. Mas foi isso, nada... Eu acho que as pessoas elas estão ficando muito desesperadas pelo que a mídia está passando de repente. Sim. Tem que ter a preocupação. Uhum. Mas eu acho que tá um desespero que eu não sei se seria... Eu não sei, eu tenho medo de falar besteira, mas não sei se seria para tanto. Eu acho que idosos e crianças, por exemplo, meu sobrinho que tem problema respiratório, Sim. aí eu já fico preocupada, porque ele seria um risco, mas quem não, eu acho que é mesmo se cuidar. Eu que trabalho em casas e limpo casas, aqui na América, eu acho que as pessoas, elas são um pouco surtadas, na verdade. É mais fácil conseguir Eles são... informação aí de prevenção, Andréia? Aqui é todo momento. TV americana, eles são muito... O Trump mesmo sempre está anunciando, sempre colocando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Na sexta-feira mesmo, ele entrou ao vivo para decreto como fala? Para fechar tudo, sabe? Sim. Isso eu acho bem legal aqui, mas eu acho que as pessoas aqui em si exageram um pouco no sentido de, se eu precisar de um remédio agora para febre, um remédio normal, eu não encontro no mercado. Então o pessoal já saiu fazendo a limpa. Já, só que eu vejo um pouco de... Eu tô falando isso daqui, né? Eu vejo um pouco de mesquinharia também, porque ao mesmo tempo você entra em sites e as pessoas estão vendendo kit de limpeza. Se eu precisar de tudo isso hoje, eu não encontro, mas as pessoas estão fazendo kits para vender. Entendi. Você tá entendendo? As pessoas estão... Muitos aproveita, estão usando, né? Isso. Entendi. Porque Então, para ontem você... mesmo eu levei as crianças no parque, tinham crianças, tinham pais, ninguém fica próximo. Assim, não é aquela... Principalmente os adultos. As crianças já não, porque são crianças e não tem essa noção de não tocar, não ficar. Mas eles caminhando... Entendi. Vida normal. Vida normal. É mais as escolas que estão fechadas aí, é isso? As escolas eu acho que é porque a escola aqui começa às 7 da manhã e acaba às 4 da tarde. Então, como eles ficam muito tempo, todos muito juntos, o meu filho do meio ia ter uma viagem, um acampamento agora na semana que vem, também foi cancelado. Entendi. Então, tudo está sendo cancelado. O meu trabalho de amanhã foi cancelado, porque as pessoas já começam, então... Ô André, para você então que complicado. passou pelo coronavírus, você acha que, vamos dizer assim, é tranquilo passar por ele, não é nada disso que estão vendendo por aí?
Tanto que eu escondi isso da minha família, né? Porque, aí, do Brasil. Sim. Porque eu já falei, eles vão achar que eu vou morrer, que é pra voltar embora. É uma gripe muito forte. Eu também já tive dengue. Aham. Então, os sintomas, eu falava pro Ricardo, são os mesmos que eu senti quando tive dengue. Entendi. A febre não corta. Eu tomava banho, dava uma amenizada e voltava. Uhum. E daí eu dormia e acordava assim, quente, do meu filho relar em mim e falar: mãe, você tá muito mal. Entendi. Mas foram 2, 3 dias e depois é uma gripe mesmo. O nariz, a tosse, mas eu senti um pouco de falta de ar, pouco, Uhum. mas senti. Mas é isso, foi bem. Bem Não foi tranquilo. nada assim. Porque o que as pessoas estão falando é como que se você, quando você tem o corona, parece que acabou. Parece Se pegou, morreu. que não. Morreu. Não tem um remédio para ele específico, então você vai morrer. E não é Entendi. assim. Tá certo. André, obrigado pela participação. O Ricardo tá por Imagina, aí obrigada. ainda? Só para falar um Ricardo tchau tá. para ele também. Tá bom, Eles vou que passar aqui para ele. gentilmente aceitaram falar com a gente aí através Ah, da imagina. internet. Nosso muito obrigado, Quando viu, André? precisar de alguma coisa, tamo aí. Pode deixar. Falou Tá, um tchau obrigada. pro Ricardo também. Tá bom. Vou falar aqui com o Ricardo. Pessoal aqui com a gente ao vivo pela internet. Ricardo, obrigado pela participação, viu, Oi. pelas informações que vocês trouxeram pra gente aí, viu? Beleza, legal. Qualquer coisa, se precisar, alguma atualização, alguma coisa, só dá um Tá toque bem. pra gente. Se quiser que faz uns vidinhos aqui pra te mostrar também, Tá jóia. a gente manda também. Nós estamos em contato direto aí. Qualquer novidade, você pode falar com a gente aqui também, tá bom? Legal, Diego. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Sucesso aí. Falou. Você viu aí, rapaz? Que doideira, hein? A esposa do Ricardo aí, a Andréia, passou pelo corona e relatou. Achei até legal esse bate-papo, porque ela acabou relatando como é que foi passar por essa situação de estar infectada pelo coronavírus. Então, acho que esse relato, esse testemunho foi muito importante agora para a gente. E saindo lá dos Estados Unidos, nós vamos lá para a França agora, lá para Paris. Lá está o Renan Moraes. Ele também é baririense, é estudante, e vai falar com a gente ao vivo como é que está a situação. A França tem uma situação específica que ela é pertinho ali da Itália, né? E recentemente teve uma determinação do governo de fechamento de cafeterias, bares, boates, para que evite o contato nas ruas com as pessoas. Então a gente vai fazer esse contato agora ao vivo lá com a França, lá com Paris, lá onde está o Renan Moraes, que vai falar com a gente como é que está o panorama lá, seu Renan. E nós vamos falar agora com o Renan Moraes, ele que é baririense, estudante, está lá na França, em Paris, e vai contar para a gente também um pouquinho de como é que a população está se comportando com relação ao coronavírus lá nas Europa, vamos dizer assim, né? Alô, Renan, boa tarde. Alô, Diego, boa tarde, tudo bom? Tamo bem, aí já é boa noite, né? Já é boa noite, já é horário de janta. O que tem de janta aí? Tá gostoso ou não? Pode chegar para jantar? Ah, nem sei ainda, vamos ver o que vai ter lá. Ô Renan, me diz aí, como é que estão as notícias e as informações do coronavírus aí na França? Ah, sim, tá uma situação realmente complicada, assim, pra gente. Até a semana passada, o pessoal aqui na França não estava muito com medo da epidemia, eles não estavam tomando muitas medidas, mas desde quinta-feira, com os anúncios do Macron e as medidas novas que têm sido tomadas, a gente está seguindo numa situação de cada vez que está ficando cada vez pior, assim. Quinta-feira o governo fechou todas as escolas e creches, então não estou tendo mais aulas aqui, está tudo fechado, minha escola está fechada. Ontem foi anunciado que todos os estabelecimentos que não são indispensáveis para a cidade, então cafeteria, bar, tudo que não é indispensável vai ser fechado e as pessoas precisam ficar confinadas em casa. Apesar das medidas, a gente está cada vez mais casos e eu acho que, quem sabe, essa semana, daqui 2, 3 dias, o governo vai pedir realmente para as pessoas ficarem em casa confinadas. Ô Renan, vocês ficam bem pertinho da Itália aí, né, cara? E da Itália a coisa tá bombando lá, são casos e mais casos, inclusive com mortes. Vocês se preocupam com relação a isso? Até porque França também é um país turístico aí, né? Sim, a gente se preocupa.
E justamente por isso, justamente para a gente estar próximo da Itália, que a gente virou um outro epicentro da epidemia, né? As pessoas vêm da França para a Itália muito rápido, muito fácil, e isso acabou transmitindo para todos os países da Europa, né? Então, realmente tem esse medo, mas apesar disso, a mobilidade entre os dois países vai continuar, assim. É só a restrição mesmo para as pessoas não saírem de casa, mas, sim, é um medo que a gente tem. Essa determinação aí do governo de fechar serviços não essenciais, como cafeteria, bares, lanchonetes, boates, isso aí atingiu, preocupou ainda mais a população, ou a população digeriu de uma forma diferente? Porque aqui, quando o governo fala de fechar alguma coisa, sempre tem quem reclama, né? Como é que foi a recepção dessa informação aí na França? Tem gente que reclamou, assim, teve muita gente que está achando, com certeza, que é um alarde falso, mas eu acho que a reação que descreve os franceses é pânico, assim. As pessoas não estavam acreditando na epidemia até quinta-feira, e quando foi anunciado essas medidas, o pessoal meio que surtou, assim. Então, todo mundo saiu correndo para o mercado, todo mundo fez compra em estoque, os mercados estão vazios, e claro que tem gente que reclama, mas as pessoas estão realmente com medo agora, estão até criando um surto, assim, além da conta, uma crise de pânico por conta dessas medidas. Tá faltando produto aí já ou não? Sim, tem mercados que não tem muitos, todas as prateleiras estão vazias, assim, eles estão tentando diminuir, principalmente papel higiênico, não sei por que as pessoas compram bastante papel higiênico para ficar em estoque, e agora os mercados eles estão limitando a compra de um papel higiênico por pessoa só, porque realmente não tem mais, as pessoas acabaram com o estoque, assim, em 2 dias depois das medidas, então foi realmente um surto. As viagens daí para cá estão meio que bloqueadas, né? Ou seja, sair daí está meio inviável agora. Como é que fica com relação a isso? Você se preocupa de não conseguir sair daí ou o melhor mesmo é ficar em casa? Com certeza eu me preocupo de ter que ficar em casa, porque é realmente uma situação complicada, sabe? Aqui, na minha realidade, eu vivo num mundo isolado, assim, da cidade, e não poder sair daqui é a mesma coisa que você ficar preso em casa 40 dias, e isso dá meio que uma angústia, né? Você não sabe muito bem o que vai acontecer. Em relação à viagem, sim, os voos estão sendo cancelados cada vez mais, e a tendência é que talvez a gente chegue até a cancelar completamente os voos da França para o Brasil. Ainda tem a possibilidade de ir, inclusive o preço da passagem está bem barato, mas tem sempre aquele medo, porque o avião, né, os aeroportos são a principal fonte, principal lugar onde você pode pegar a doença. Então, eu particularmente teria medo de pegar um avião, acabar contraindo o coronavírus e passar para alguém aí no Brasil. Então, por isso que as pessoas não vão e os voos estão sendo cada vez mais cancelados. Além das obrigações do governo, das medidas do governo, que está diminuindo cada vez mais esses números de voos. Você conhece alguém aí que tenha passado pela doença, pelo corona, alguma coisa assim? Ou já ouviu falar de alguém aí? Tem muito boato aqui perto aqui, mas não conheço até o momento ninguém. Assim, a gente tem rumores, fulano pegou, mas a gente não tem nada confirmado até o momento aqui no meu arredor. Mas eu sei que em Paris, assim, tem uns 100 casos mais ou menos de coronavírus até o momento, assim, mas não conheço ninguém. E a imprensa, como é que ela está levando a informação? De uma forma meio desesperadora ou mais próximo da realidade mesmo? Como é que é a relação da imprensa para com o público? Eu acho que tem um pouco de parte desesperadora, tem um pouco de apelo desesperador, mas no geral está sendo uma informação bem, bem passada, assim. Até porque os dados eles são atualizados todos os dias a gente tem medidas novas e todo mundo está meio que dando a mesma notícia ao mesmo tempo. Então a gente vendo vários canais de comunicação consegue ter uma neutralidade na opinião, mas tem uma parte desesperadora também. Você tem medo pelos seus pais aqui no Brasil, agora que o surto está chegando mais para cá, está vindo aqui também para a América do Sul principalmente, os casos aumentando dia a dia. Você tem medo deles aqui, morando no interior do estado? Sim, por ser Bariri, eu acho, justamente por a gente saber que o nosso sistema de saúde é um pouco não seria nada adaptado para um caso de uma epidemia de coronavírus, eu teria medo. No momento eu não tenho medo, porque eu sei que não tem nenhum caso aí que foi reportado oficialmente, então isso não me preocupa,
Mas a partir do momento que tiver um caso, ou 2, 3 casos, isso vai me preocupar, porque eu sei que é uma doença que vai se propagar rápido e que Bariri não tem estrutura para atender todo mundo, que nem os países daqui da Europa têm. Imagina, assim, uma cidade que não tem toda a condição, todo o suporte que tem, assim, as maiores cidades do mundo. Então, é um negócio que me preocuparia, mas no momento nem tanto. Você Eu mora acho que a numa chance de república... eu Pode... contrair o vírus... O que você falou? Pode continuar. Oi? Pode continuar. Eu só disse que a chance de eu contrair o vírus, nesse momento, é maior do que os meus pais. Então, eu não estou preocupado tanto por eles, assim. E você mora numa república estudantil? Como é que é o seu dia a dia aí na França? É um prédio de estudantes. Então, tem uma residência, como se fosse um conjunto, um condomínio de 4 prédios, e cada prédio você tem lá 50 estudantes em cada um. O que acontece é que tem muito francês, e por conta da suspensão das aulas, todos os franceses voltaram para a casa dos pais. Então, basicamente, eu estou vivendo aqui num conjunto de 4 prédios vazio. Tem basicamente 100 internacionais que não tem como voltar para o país, ou tem medo de voltar para o país por conta da transmissão, como eu falei. Então, a gente está vivendo, assim, um lugar, 4 prédios vazios entre 100 pessoas. Assim, essa a realidade aqui. Renan, obrigado pela participação aqui com a gente, trazendo essas informações ao vivo, direto da França, lá em Paris, onde o Renan está, nesse domingo, dia 15 de março. E é claro, a gente torce para que as notícias sejam cada vez melhores, que o surto vá diminuindo aí na Europa e é claro que não chegue a atingir tanto aqui o Brasil. Obrigado e sucesso aí na França. Imagina, Diego, abração, hein? A França não está fácil a coisa não. E imagina a Grécia. Na Grécia está um pouquinho pior a coisa, viu? Pelos números que a gente acompanha aí pela mídia, na Grécia tem muita gente aí infectada e bastante gente já que acabou falecendo, né? Infelizmente, por conta da contaminação com o coronavírus. E lá na Grécia, lá em Atenas, está a Suzana. Ela que também é aqui baririense, é estudante, foi para Portugal para fazer o intercâmbio, de lá ela pegou um outro intercâmbio para a Grécia e também vai relatar essa situação um pouquinho mais preocupante na Grécia, mas também aí vamos entender como é que está essa realidade ali nesse epicentro do coronavírus com esses baririenses que estão vivendo essa realidade. Né, dona Suzana? E nós vamos falar agora com a Suzana, ela que está lá em Atenas, na Grécia, e vai contar para a gente um pouquinho de como é que está a situação também lá na Grécia com relação ao coronavírus. A Suzana é baririense, estudante, foi para Portugal a princípio, né, fazer um intercâmbio através aí da FATEC de Jaú, e de Portugal ela foi num outro intercâmbio aí para a Grécia. E nós vamos bater esse papo com ela aí para poder saber como é que está a situação lá na Grécia. Boa tarde ou boa noite, Suzana. Boa noite. E aí, como é que estão as coisas por aí, mulher? Tranquilo, mas esse corona atrapalhou um pouco os estudos. Mas a gente vai ver ainda como que vai ficar. Me diz uma coisa, os estudos estão parados aí, é isso? Sim, eu não cheguei nem a começar ainda. Não teve nenhuma semana. Quando eu cheguei aqui, era para ter começado, mas como tem muitos estudantes internacionais de vários países aqui da Europa, e o corona já estava começando a ter bastante casos, então eles foram adiando cada vez mais. E agora que deu esse surto, aí a gente está fazendo a quarentena, então agora que não começa mesmo. E me diz uma coisa, Suzana, tem algum caso aí na sua cidade ou na região que você mora aí? Sim, tá lotado de gente com casos já aprovados, que pessoas doentes com o corona. Foi registrado também uma morte na Grécia, mas era um senhor de 66 anos, mas ele também sofria já de outros problemas, mas já foi confirmado uma morte, e tem mais de 200 pessoas também que é confirmada. Isso preocupa você? Com certeza, porque se for parar para pensar, a Grécia, comparado com o tamanho do Brasil, a Grécia é muito pequena. Sim. Ou seja, a qualquer momento pode chegar na sua porta aí, né? Exatamente, eu tô perto a todo momento.
E me diz uma coisa, tem algum toque de recolher, alguma coisa aí na Grécia para com os moradores que o governo tenha determinado ou, por enquanto, a prevenção é por parte de vocês? Então, foi declarada a quarentena, todos os estudantes, lojas também, tá tudo parado. Não tem nenhum restaurante, shopping abertos, lugares turísticos também estão fechados, mas ainda não foi fechadas as fronteiras. Se um turista quiser vir, ele pode vir, mas os lugares turísticos estão fechados, as universidades, as escolas não estão funcionando, e o que eles pedem é para que a gente fique dentro de casa, para não espalhar o vírus, e para a gente tomar cuidado também, se proteger. Os mercados, bares aí, danceterias, como é que estão? Todos fechados ou tá tudo normal? Não, tá tudo fechado. Bares, shopping, cafeterias, tudo fechado. Lugares turísticos, tem órgãos públicos também que tá fechado. As únicas coisas que estão abertas são farmácias, supermercados, bancos e serviços de saúde. São as únicas coisas. No restante, tudo aí com as portas fechadas para Tudo receber o fechado. público. Sim. E como é que E tá é a muito relação... difícil também. O que você disse? Eu não entendi. É muito difícil também quando você sai na rua ver alguém agora. As ruas elas estão bem vazias e o pouco de gente que você vê é todo mundo usando máscara e com luva. Bastante gente se protegendo. E como é que tá a conversa com seus pais aqui no Brasil, aqui em Bariri? Você conversa com eles constantemente? Eles estão preocupados com você? Como é que E tá essa relação aí? a gente conversa todos os dias. Eles também estão bem preocupados porque aqui o caso do corona surgiu bem mais cedo do que aí no Brasil e agora está aumentando cada vez mais. Uhum. E aqui a Grécia está aumentando cada vez mais também o número de pessoas doentes, eles ficam preocupados. E com a questão da faculdade, que nem tinha começado as aulas e a gente já está em março, aí a gente está pensando, e agora, será que a gente vai ter esse programa, que a gente vai ter as aulas mesmo, ou eles vão cancelar o programa? A gente não tem ideia do que vai acontecer, a gente vai ter uma resposta amanhã. Então, dependendo do que a faculdade falar, pode ser que seja cancelado o programa e a gente tenha que voltar para o Brasil. Mas a Para o gente não sabe Brasil ou ainda, para mas Portugal eles você estão muito volta? preocupados. Para o Brasil. Você está torcendo para isso ou não? Ah, não queria, não era o que eu queria. Entendi. Em Mas se tiver que Portugal ser... também já parou tudo. Portugal também está parado. Sim, também tá parado. Eu tenho uns amigos que estão lá e as aulas estão sendo online. E lá foi decretado que as pessoas ficassem dentro de casa, porque foi declarado quarentena, só que estava muita gente se reunindo em praia, em locais públicos, e não foi com essa intenção, né, que eles declararam isso. Então aí o governo declarou quarentena para ficar em casa, fechou as praias. Ou seja, a coisa está séria lá. Sim, tá sério. Aqui no Brasil tá assim, viu? Não sei se você acompanhou pela mídia aí, mas o pessoal declarou aí que tá fechando escolas, o pessoal tá tudo indo pra praia agora. Ah, a mesma situação que Portugal. O brasileiro aproveita qualquer brecha para poder curtir, né? Essa que é a questão. Sim. Ô, Suzana, e os seus pais, eles dizem o que com relação a tudo isso? Porque quando você foi para aí, né, na verdade você foi para Portugal primeiro, depois você foi para a Grécia. E quando você foi para aí, a realidade era uma, hoje a realidade é outra. O que eles dizem? Eles ficam assustados com o fato de ser perigoso, mas eu tô tomando os cuidados, tô seguindo o que a faculdade está dizendo, mas eles também têm a noção de que se eu voltar para o Brasil vai ser só o tempo dessa doença começar a crescer, porque está desenvolvendo agora. Vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eles Exato. às vezes preferem que eu fique no hospital, seja melhor do que no Brasil. Você tem medo de passar por essa gripe aí? Ai, com certeza, imagina, longe da família, meu Deus, com certeza. Então você tá receosa aí também. Sim. E os projetos aí do intercâmbio, como é que estão
na sua cabeça aí? Você pretende continuar? Se por sua vontade você continua aí, termina esse intercâmbio na Grécia também, para depois retornar para o Brasil? Como é que está esse andamento dos estudos aí? Então, eu gostaria de ficar na Grécia, terminar os estudos, até porque isso ia me ajudar com muito mais fora os estudos, por causa do inglês aqui também. Mas eu não sei como que vai ficar agora por causa do corona. Se eles disserem não tem como reunir todos os alunos, é muito perigoso, porque a gente tem bastante estudantes, a maioria são da Itália, e meio que a faculdade tem um medo de juntar todo mundo. Uhum. Então, eles podem dizer, não, o programa vai acabar, ou então, não tem como a gente dar as aulas com todo mundo junto, vamos fazer alguma coisa online. Eu acredito que seja possível mais alguma coisa online, mas ainda não sei o que vai ser decidido. Pode ser que eles cancelem o programa e a gente tenha que voltar, mas por mim, eu gostaria que tivesse alguma coisa que eu pudesse usar no meu currículo quando eu voltasse. Entendi. Já aprendeu a falar grego já ou não? Nossa, meu Deus do céu, que língua é essa? É outro alfabeto. Letra Verdade. maiúscula é uma, letra minúscula é outra. É muito difícil. Verdade. O que é mais difícil aí? Enfrentar o corona ou aprender a falar grego? Aprender a falar grego, com certeza. Pelo menos quando a sua mãe falar com você e você voltar pro Brasil e ela falar assim, você tá achando que eu tô falando grego? Você vai ter outra dimensão da coisa, né? Exatamente. Que legal. Ô, Suzane, como é que é a sua vida aí? Você mora onde aí? Numa república? É um prédio? É dentro da faculdade? Como é que é a moradia aí? Então, aqui, como a gente recebe uma bolsa e a faculdade não tem um lugar para os estudantes, então a gente tem que procurar um lugar para ficar. Eu tô morando numa casa e eu divido com mais 3 amigos. Sim, Uma amiga que veio de Portugal também, que a gente estudava junto, e mais 2 que são da Romênia, que a gente conheceu aqui, é um casal. Então a gente mora aqui numa casa junto, divide a casa e paga um aluguel. entendi. Bom, então, Daí pelo... fica mais ou menos a 40 minutos da faculdade, que é em Uhum, Piraeus, e a uhum, gente pega ônibus todo dia para ir e voltar. entendi. Bom, então agora é aguardar os próximos passos da faculdade, é isso? Sim, isso. Maravilha. Suzana, sucesso para você aí. Obrigado por participar com a gente, viu? Acho, obrigada. E ó, eu já falei para você que quando você fosse para Portugal, você ia voltar com bigode, e agora que você foi para Grécia, você vai voltar falando grego. Imagina Pensou. que Frankenstein que vai voltar aí, né? Um bigodudo falando grego. Meu Deus, minha mãe vai ficar louca. Vai sim. Mas vai gostar do seu mesmo jeito, pode ter certeza. Sim. Tá com saudade de Bariri? Ai, com certeza. Nossa, de uma comida daí também. Verdade. O O que que é um vocês comem aí? feijão, meu Deus do céu. Então, a comida fica por nossa conta, né? Mas aqui é muito restrito as coisas que a gente vai comprar. Pelo menos Uhum, aí em Bariri eu comia muito arroz, feijão. Aqui é muito difícil. O feijão que tem aqui é enlatado, bem pequeno e muito caro. entendi. Então é muito complicado. Carne de porco, vaca, é muito caro. Então a gente tem que ficar entre o peixe, o arroz também é meio carinho aqui. Entendi. Nossa, eu fiquei surpresa com a Grécia. É bem mais caro do que Portugal. Verdade. Sim, demais. Meu Deus, que susto. Mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Suzana, mais uma vez, obrigado pela Sim, participação, viu? obrigada. Se tivesse ligado há meia hora, eu tinha pegado a homenagem que estão fazendo aqui. É verdade? Sim, em todos os lugares da Europa, eles estão saindo para fora, batendo palma, aplaudindo as pessoas, os médicos, enfermeiros que estão passando Que legal. por essa situação nos hospitais. E acabou de ter aqui também agora há pouco. Ah, que joia. Então, incentivo para o pessoal da medicina também, né? Sim, sim. Que legal. Suzana, qualquer novidade, você liga pra gente aqui que a gente põe você de novo ao vivo, viu? Ok, pode deixar. Obrigado pela participação e sucesso para você. Obrigada, tchau, tchau. Outra pessoa que está na França é o Vinícius. O Vinícius também está fazendo intercâmbio, é estudante brasileiro e baririense, e está lá na França nesse intercâmbio para poder aprender um pouquinho mais, né? E foi pego aí de sopetão com essa crise do coronavírus.
E ele falou com a gente, aliás, falou não, vai falar com a gente ao vivo aqui também, para contar um pouquinho de como é que está a situação na França, na visão dele. Vamos acompanhar também aí. Alô, seu Vinícius! E nós vamos falar agora com o Vinícius Moreto, ele que está lá na região de Bordeaux, na França, também para poder trazer um pouquinho para a gente do panorama de como é que estão as coisas na região que ele habita ali com relação ao coronavírus. Alô, Vinícius, boa tarde, boa noite já aí, né? Boa tarde, Diego, boa noite aqui para mim, tudo bom? É um prazer estar falando aqui com vocês de novo. Para quem, não sei se o pessoal lembra, mas eu já falei previamente em relação à minha viagem, o meu intercâmbio que eu ia fazer aqui, né? E assim, não é a situação mais feliz que eu queria estar voltando a falar com vocês, porque a gente está falando do caso de uma pandemia, mas se eu puder esclarecer algumas coisas, explicar como estão as coisas aqui, é um prazer estar falando com vocês. É exatamente isso, Vini, que a gente quer, um panorama de como é que está a situação por aí. Só para você entender, aqui no Brasil o pessoal está meio assustado com a chegada do coronavírus aqui para a gente, né? Está chegando agora, está começando a surgir uma quantidade maior de casos aqui no Brasil agora, e aí para vocês já é uma realidade que já existe alguns dias a mais do que aqui, então vocês estão num estágio mais avançado. A ideia é justamente entender que pé que está aí, como é que a população está se comportando, como é que o governo está se comportando, a sociedade como um todo, e o que você está vendo aí do restante dessa história toda. Aí onde você mora, que é uma região de Bordeaux aí na França, tem algum caso confirmado do coronavírus, ô Vinícius? Então, Diego, aqui, até onde eu sei, há 2 semanas atrás foi confirmado o primeiro caso na cidade que eu moro aqui, que foi o caso de um militar que tinha saído para fazer uma missão e quando ele voltou, descobriram que ele estava com o vírus, né? Uhum. E eu não tenho mais informações mais atualizadas em relação aos números, mas a doença em si na cidade que já chegou, a cidade que eu moro já chegou, sim. Existe, mas não está tão alastrado. A gente recebeu informação também que aí na França o governo ele fez um decreto, né, uma informação fechando bares, fechando esses locais onde há concentração de pessoas. Isso atingiu também a sua região aí? Como é que a população está reagindo com isso? Isso, Diego. Então, na verdade, cronologicamente falando, tudo aconteceu de uma maneira muito rápida. Há 2 semanas atrás isso, a gente teve uma semana de férias, então todo mundo saiu para viajar, e a doença aqui na França, ela estava no estágio controlado. Tinha alguns casos postos no país, sim, alguns casos, uma quantidade relativamente assim grande, mas nada fora do comum. E o primeiro ponto que a gente se deu conta que estava acontecendo alguma coisa que estava evoluindo mais, foi no começo dessa semana, que foi o primeiro decreto que eu fui, a minha escola, o meu grupo aqui foi influenciado, que foi que o governo proibiu, ele não dava mais alvará para manifestações que reunissem mais de 1.000 pessoas. Eu digo isso porque nessa última sexta-feira era para acontecer o baile de gala e a entrega dos diplomas para os estudantes que se formaram no final do ano passado. E esse baile e a entrega dos diplomas, eles foram cancelados por conta da não capacidade de conseguir um alvará. Então foi o primeiro impacto que a gente sentiu, que a gente sofreu aqui. Consequentemente, daí começaram as discussões no meio da semana, quais seriam as medidas que ia acontecer, o que estava acontecendo em si. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, o presidente Macron, ele fez um pronunciamento nacional e pronunciamento. Que a gente fica envolvido no francês aqui e algumas palavras elas fogem. Foi um pronunciamento nacional e nesse pronunciamento, o que ele tentou fazer? Ele explicou para a população a situação que a doença se encontrava, ele buscou deixar a população mais calma, explicando os passos que ele ia fazer. E o que ele propôs? Ele instruiu o fechamento das escolas, colégios, creches, em toda a nação,
e pediu para as empresas que tivessem empregados que pudessem trabalhar em casa, fazer homework, eles fizessem, para poder diminuir a contaminação. O objetivo que ele deixou claro era frear o quanto antes essa contaminação por causa da dependência de leitos. Outra medida que ele fez também foi destinar toda a verba, toda a arrecadação de imposto do país em prol de ajudar ao coronavírus. Então, ele vai investir tudo que ele puder na saúde para sair dessa situação. E, alinhado a isso, ele pediu, a gente ainda não tem nenhuma restrição, mas ele pediu à população para evitar o máximo possível de sair das casas, para se manter, se conservar em um lugar isolado, para realmente reduzir a contaminação, né, a expansão da doença. A gente sabe que a França é um país bastante turístico, né? Exemplo de outros países também aí da Europa. Como é que está a questão do turismo aí? Deu uma freada? Os espaços turísticos estão vazios? Como é que está isso aí, Vinícius? Assim, depois que aconteceu isso, eu não tive a oportunidade de ir num espaço turístico, exceto só os pontos daqui da minha região. Mas o que eu vi de notícia, o que eu acompanhei é que o Louvre, se eu não me engano, ele fechou algumas datas, e tudo indica que a tendência é parar tudo para evitar esse tipo de coisa. Mas o que a gente percebeu também foi um descontrole na bolsa, né? Que não foi aliado só ao coronavírus, mas está associado sim. O valor da moeda subiu muito, e também as passagens aéreas, elas ficaram relativamente mais baratas por conta da oferta e da demanda, né? Muitos voos cancelando, isso eu tive ciência já. Tomei nota de algumas pessoas que tentaram sair daqui e fizeram conexão ou escala em alguns outros países, ficaram retidas lá porque a fronteira do país estava fechada em relação à França. Sim. Então, o turismo, eu imagino que tenha sido influenciado bastante, sim. Em algum momento você pensou em sair daí, voltar aqui para o Brasil, voltar para a sua família, quando começou o surto a ficar mais grave aí na França, ou Vinícius? Então, Diego, as informações, elas são ainda, de certa forma, desencontradas, porque tudo aconteceu a partir de quinta noite. Na sexta-feira, a escola estava buscando outras coisas. Então, para tomar essa decisão, a gente está esperando as informações se encontrarem. Tem a CAPES, que é a que paga a minha bolsa aí do Brasil, tem a decisão final da escola para ver qual que é a melhor decisão. O que a gente tem de informação, o que eles recomendam é que, para quem a gente mora na residência estudantil, eles estão recomendando para voltar para a casa das famílias, mesmo se for estrangeiro, mas isso é uma recomendação, não é uma obrigação. Sim. Então, a hipótese existe e eu junto aos meus outros colegas brasileiros, estamos estudando a possibilidade, se é ou não. E você conhece alguém aí que já tenha passado pela doença, ou Vinícius? Ou alguém que você conheça, alguém que mora aí próximo de você, que tenha passado por essa doença? Não, Diego, graças a Deus, ninguém do meu ciclo de amigos aqui, do pessoal que eu conheço, que eu convivo, ou amigos de amigos aqui dos franceses, eu não tenho ciência de ninguém que tenha pegado, graças a Deus. E você teme pela sua família aqui no Brasil, o surto está começando a dar os seus primeiros passos aqui agora, né? Nós temos aí cerca de 100 casos confirmados aqui no Brasil e as atitudes e as medidas já estão sendo adotadas. E eu te pergunto, você tem medo aqui pelos seus familiares, mesmo estando aqui no interior do estado de São Paulo? Diego, com certeza, né? Em primeiro lugar, porque eu estou longe, então eu não sei qual que é a preparação que o governo ou os responsáveis pela saúde pública aí estão tomando em relação a isso. Então, principalmente por isso, eu conheço mais ou menos como que é a saúde do Brasil. E outro motivo também, principalmente relacionado aos meus familiares, é que meu pai e minha mãe, eles são muito relacionados com contato com o povo, né? Meu pai, ele é inspetor de alunos na escola, então ele está sempre em contato com crianças, e isso é um problema, porque se ele for um vetor de transmissão, por exemplo, ele vai passar por uma criança, a escola é um problema em si, né? A escola é um ponto que, como tem gente muito nova, tem contato com pessoas mais velhas, então
E minha mãe, principalmente, porque ela trabalha no setor da saúde. Então, ela tem contato com gente que está pegando remédio, buscando remédio todo dia. Então, sim, com certeza eu temo pela família, pela saúde da minha família. Fora isso também, né? Meu avô, ele já pegou gripe suína e ele ficou muito mal. Então, era uma época de surto. Então, qualquer doença nova, com certeza, né? Não só pela minha, por todo mundo que tem pegado isso. Como é que você mora aí na França, ô Vinícius? Você mora numa residência com várias pessoas, como é que fala? Uma república, um prédio? Como é que é a moradia de vocês aí? Aqui eu moro numa residência estudantil e essa residência é como se fosse vários quartos, um loftzinho, um quarto com banheiro e cozinha. No meu caso aqui eu divido eu e mais um colega brasileiro. E aqui o prédio é como se fosse vários desses blocos. É um apartamento, uma kitnet, por assim dizer. Entendi. Maravilha, então, Vinícius. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Se você quiser mandar um recado aí para os familiares, aproveita também, já pode mandar aí, fica à vontade. Quiser falar em francês também, fica à vontade aí. Aqui a casa é sua. Beleza, Diego, obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando. Espero ter trazido um pouco mais, esclarecido mais, porque eu estou vivendo realmente o que está acontecendo aqui. Queria tranquilizar meus familiares, meus amigos, falar que com a gente aqui está tudo tranquilo, a gente está cumprindo as medidas que eles pediram, está seguindo tudo em ordem, a gente já tem o apoio do governo, a gente tem os planos de saúde aqui, então, minha mãe até me ligou hoje falando, nossa, mas você está longe da gente. Eu falei, não, mãe, calma, relaxa, tudo que está sendo possível de fazer aqui, o pessoal está tomando conta. Então, só para tranquilizar todos que me conhecem aí, que tá tudo certo, e se a gente cumprir as recomendações e seguir, em breve a gente vai conseguir sair dessa pandemia e vai ser só mais um caso como foi a gripe suína, há uns anos atrás. Maravilha, obrigado pela participação mais uma vez, Vinícius. Sucesso para você aí na França. Eu que agradeço, Diego, sempre que precisar, estamos à disposição aí. Bom, então é isso, gente. A ideia desse bate-papo, dessa matéria que nós fizemos aqui é poder falar com alguns baririenses que estão aí pelo mundo, para dizer aí o seu relato de situação, de como é que está a situação naquele país que ele vive, o que ele está vendo dessa crise, e é claro que a gente torce para que isso acabe o quanto antes. E volto a informar, diante de qualquer novidade aqui na nossa região, a gente vai estar de volta aqui para poder falar com você e trazer informações a respeito dessa pandemia mundial que é o coronavírus. Então fique ligadinho aqui na Clube, na Rádio do Povo, na Rádio da Família. Obrigado a você aí que acompanhou e até a próxima.